Meu nome é Carolina Castellano, eu sou orientada pelo professor Dr. Alexandre Rezende e estamos pesquisando o uso e aplicação do Perfil de Desenvolvimento da Performance Tática, PDPT, por professores de Educação Física na avaliação e no monitoramento da proposta de treinamento para os jogadores de sua equipe escolar. O aspecto-chave para a avaliação do desempenho tático é a tomada de decisão. Vários protocolos já existem e medem a proficiência tática dos jogadores. Entretanto, esses protocolos são complexos e exigem peritos, o que dificulta sua aplicação. Recorremos, então, ao Perfil de Desenvolvimento da Performance Tática, o PDPT, pois os próprios professores aplicam. Pretendemos verificar a viabilidade do seu uso, se as informações obtidas podem auxiliar na revisão do programa de treinamento e se o formato de divulgação dos resultados é adequado. A amostra foi de caráter intencional, um professor de educação física que atuava no futebol há 17 anos e era responsável por turmas de 12 a 17 anos de idade. Esse professor recebeu o PDPT, tanto o manual como o teste, e foi orientado a aplicar em 10 jogadores. Esses jogadores eles deveriam estar sob sua supervisão há pelo menos 6 meses. Foi recomendado também que ele escolhesse 5 atletas mais avançados e 5 atletas mais iniciantes. Então, o professor foi entrevistado e foram pedidas sugestões e críticas sobre a realização do teste. Os dados foram tabulados, houve a criação do relatório e esse relatório foi apresentado ao professor. E pedimos também a avaliação do professor quanto à qualidade das informações, ao formato do gráfico e à forma de divulgação, tanto para os jogadores como para suas famílias. O relatório ele apresenta os pontos fortes e os pontos que precisam ser melhorados do jogador e também a comparação desse jogador com os demais atletas do time. Como resultados, obtivemos que o PDPT ele é adequado, mas ele poderia ter perguntas mais simplificadas e com letras maiores para facilitar na aplicação. O tempo médio de avaliação por jogador foi de 15 minutos. Esse tempo ele deve diminuir com a familiaridade das questões. O professor ele considera muito relevante para subsidiar o planejamento do programa de iniciação ao futebol. O instrumento ele auxilia na observação e na avaliação das características táticas de cada jogador, mostra os pontos fortes e os pontos que precisam de mais atenção nos treinos, e também torna possível avaliar a equipe como um todo. Quanto ao formato de divulgação, os dados eles foram congruentes com a sua percepção inicial de cada jogador. Os gráficos eles foram de difícil compreensão, entretanto contribuem para os pais entenderem e valorizarem o seu trabalho. E como sugestão, o professor deu de utilizar o gráfico em formato de pizza, pois segundo ele facilita na compreensão. Como conclusão, tivemos que o PDPT ele é um instrumento que pode, com pequenas modificações, ser utilizado por ele e por outros professores no registro e no acompanhamento do nível de proficiência tática dos seus jogadores. Uma das pequenas modificações pode ser revisar alguns itens para que não fique muito grande e assim fique mais prático e rápido. Além disso, a partir desses dados, o professor ele pode identificar as atividades que contribuem de maneira eficaz para a aprendizagem tática e também pode desenvolver métodos de treino com maior especificidade e, portanto, mais aptos a serem transferidos para situações semelhantes. Pretendemos, então, contribuir para os professores utilizarem recursos didáticos que forneçam evidências que os leve a refletir sobre o processo de formação dos jogadores de futebol, diversificando as alternativas metodológicas comprometidas com o aperfeiçoamento progressivo da inteligência do jogo.